Olá, alunos. Agora a aula de matemática, ok? Sistema de numeração decimal, quadro, valor de lugar e sequência numérica. Vamos lá? Nós temos agora o material dourado, como vocês podem ver, numerais até 20. O material dourado foi logo aquelas aulas anteriores que a tia explicou. São quadradinhos de madeira que são utilizados na escola, que é quando o cubinho está solto, ele significa a unidade. Quando o cubinho eu conto até 10 e junto e deixo coladinho, assim eles formam uma barra e representa a dezena. A dezena, por que dezena? Porque dezena tem 10 objetos. Quando eu tenho 10 objetos, eu formo uma dezena. Então, uma dezena vale 10 e 10 vale uma dezena, certo? Então, o material dourado ele é composto por várias peças e cada uma representa o valor. O cubinho sozinho ele representa a unidade. A barrinha juntinha, juntando 10 cubinhos desse e colando, deixando juntinho, ela forma uma barrinha que representa a dezena. Então, vamos lá? Então, nós temos o quadro valor de lugar. Como vocês podem perceber, nós temos o Q, o V e o L juntos. Esse quadrinho é o que a gente escreve, forma, para colocar os números, escrever os números em cada casa da posição decimal. E por isso ele é chamado de quadro valor de lugar, porque o número ele vai ter um valor de acordo com a posição da casa que ele ocupa. Nós temos aqui 4 casinhas. Então, ao escrever, eu escrevo esses quadrados, certo? Passo uma linha, antes um pouquinho do meio. Escrevo primeiro, que vem, lembra que a tia explicou que nós escrevemos de trás para frente, da casa da unidade até chegar à casa de unidade de milhar. Mas nós não vamos trabalhar nem a unidade de milhar, nem a centena, nem a casa da centena, nem da unidade de milhar. Mas sim a casa da unidade, onde tem o U, e da dezena, onde tem o D. Sabendo que a letra U vale uma unidade, que é um cubinho, e sabendo que a letra D vale 10 unidades, que são 10 cubinhos, ok? Então, aqui, como vocês podem ver, eu tenho o número 47, 47. Então, qual é a unidade aqui? Como a unidade vem primeiro, que eu escrevo de trás para frente, eu coloco o U em cima coloco esse U aqui, que é a unidade, em cima da letra não, desculpa, em cima do número 7, ó. Então, U. E o D, que é a casa da dezena, eu coloco o D em cima da letra 4. Então, o 7 eu escrevo aqui, porque ele faz parte da dezena. E o 4, que ele faz parte da unidade, desculpa, ele faz parte da unidade, o 7. E aqui eu tenho o 4, que faz parte da casa da dezena. Então, o 7, como eu escrevo de trás para frente, primeiro o número 7, eu escrevo na casa da dezena, certo? E o número 4, que está na frente, eu escrevo na casa da dezena, o 7, na casa da unidade. 7, casa da unidade, que o 7 está atrás. Então, eu começo de trás para frente, 7 na casa da unidade. O 4 que está na frente do 7, eu escrevo na casa da dezena. Então, encaixando os números, escrevendo o número em cada casa decimal, 7 na casa da unidade, 4 na casa da dezena. Ok? Então, esse é o quadro valor de lugar. Nós temos aqui mais atividades, né, como treino para aula de matemática, para vocês entenderem melhor o que é dezena, o que é unidade e onde eu encaixo o número, onde eu escrevo os números. Então, como vocês podem ver, aqui em cima tem uma dezena, uma unidade. Eu tenho o número 11. Então, eles estão no quadro valor de lugar, que é o lugar que o número ocupa na casa decimal, na posição decimal. Ou o número 11 eu encaixo. Lembrando que eu escrevo os números de trás para frente.
começando da casa da unidade para a casa da dezena. Então, como eu tinha o número 11 aqui, o número 1 ficou na casa da unidade, que é o 1, que está atrás, eu escrevo aqui, e o 1 que está na frente, na casa da dezena. Lembrando que a unidade vale 1 e que dezena vale 10. Então, na verdade, eu tenho aqui 10 unidades e 1 unidade. 10 mais 1 forma o número 11. A mesma coisa vocês vão saindo, escrevendo e encaixando os números, sempre de trás para frente, da casa da unidade para a casa da dezena. Então, se eu tenho o número 12, o número 2 fica onde? Eu vou e escrevo, que eu começo de trás para frente, coloco na casa da unidade, terminando na casa da dezena. E o número 1? Então, fica o 2 na casa da unidade e o 1 na casa da dezena. E assim sucessivamente os outros. As dezenas exatas é quando não sobram os cubinhos. Lembra que a tia disse? São todos os cubinhos juntinhos, formando dezenas. Pode ser 1, 2, 3, 4, até chegar a 90 dezenas, certo? E aí não tem sobra. Você vê aqui que eu faço a soma, por isso que é chamado de adição. Sistema de numeração decimal, a adição, que é a soma. Né? Utilizando o sinal de mais, que é uma coisinha, quer dizer que eu vou adicionar número com número, cubinho com cubinho, barra com barra. Então, olha, cada barrinha tem 10 unidades. Então, eu formei duas barrinhas, aqui eu tenho duas dezenas. Ou 20 unidades, porque cada barrinha dessa vale 10. Então, eu coloco 10 embaixo da barrinha, mais outro 10 embaixo de outra barrinha, que formou o quê? No outro, eu juntei as duas barrinhas, que tem 10 mais 10 igual a 20. Então, eu tenho 20 cubinhos. Juntos, eu tenho duas unidades. Por quê? Porque eles estão juntos em barras. Então, eu tenho duas barras, eu tenho 20 unidades. Ok? Vamos à frente. Mais atividade é o momento de desafio. Numerais até 29. Usando algarismos, escreva o número representado pelas figuras do material dourado. Né? Lembra que a tia está trabalhando muito material dourado, então observe o modelo. A mesma coisa do modelo anterior. Só que aqui tem uma diferença. Sobra. Então, eu tenho dezena e unidade aqui. Se não sobrasse esses cubinhos aqui, que formam 1, 2, 3, 4, que tem 4 cubinhos, ele seria dezenas exatas, porque eu não tinha cubinho sobrando. Mas já aqui eu tenho cubinho sobrando, então eu tenho a dezena e a unidade. Embaixo, como vocês podem ver, a barrinha com 10, ele colocou o número 10, colocou o sinal mais outra barrinha com 10 cubos, certo? Mais as 4 barrinhas que sobraram. Então, eu tenho 10 mais 4. Formou o número 24. E assim sucessivamente vocês vão fazendo os outros. Quantos cubinhos tem aqui nessa barrinha? Eu conto a quantidade de barrinhas, escrevo o número baixo. Na outra, mesma coisa. Eu conto a quantidade de barrinhas e escrevo embaixo. E o que sobrou, eu escrevo embaixo. Então, quantas barrinhas sobraram aqui? 2, eu escrevo aqui, ó. Nesse tracinho que tá livre embaixo. Ok? Então, vamos lá. E assim sucessivamente. Olha, mais atividades referentes. Aqui eu tenho dezenas exatas e eu tenho as unidades, que são os cubinhos que sobram. Vou fazer da mesma forma. Eu vou ver a quantidade das dezenas exatas nas barras, mais o cubinho que está aqui embaixo. E aqui do lado eu tenho o que, gente? O que é que eu tenho aqui do lado? Vou escrever o número referente aos cubinhos e às barras, certo? Por exemplo, nesse aqui, tia vai dar o primeiro exemplo. Nesse aqui, nós temos, cada barrinha dessa vale 10. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barrinhas. Cada barrinha vale 10. Primeiro, eu escrevo o número 8. Se elas são exatas, elas são representadas pelo número 0 que fica atrás. Então, eu tenho 80 barrinhas aqui, ó. Porque 10 mais 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 10 forma o número 80. 80 mais quantos cubinhos aqui soltos eu tenho, que é a unidade? 1, 2, 3. Número 80 aqui mais 3. Aí eu escrevo 83.
o 3 aqui atrás, que eu começo pela unidade, e o 8 aqui, que significa 8 dezenas. Somando, eu formei o número 83. Em todas as outras, vocês vão fazer dessa forma também. Contando as barrinhas, que vale 10, vão somar de 10 em 10 e colocar o número abaixo. As unidades que sobram, contar quantos cubinhos sobraram e escrever embaixo. Depois, somar, juntar todos para formar o número. E aí terminamos nossa aula.